Magnitsky e Apocalipse. Graça e paz, sou o profeta pastor Marconi Silva. Hoje vamos falar sobre um tema que muita gente tem medo de enfrentar, mas que já está sendo discutido nos bastidores do poder mundial. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Esse versículo parece distante, pois ele está se cumprindo bem debaixo dos nossos olhos. Você já ouviu falar na Lei Magnitsky? Uma legislação americana, aparentemente criada para punir corruptos e violadores dos direitos humanos. Mas e se eu te dissesse que essa lei pode ser uma das engrenagens do sistema profético do fim dos tempos? E se o mundo já estivesse sendo moldado para algo muito maior do que a gente imagina, enquanto muitos estão distraídos com as distrações do dia a dia, há uma movimentação silenciosa, estratégica, que conecta política, controle global e Bíblia. Uma lei que atravessa fronteiras, quebra soberanias e pune indivíduos de qualquer país sem julgamento local. Parece justiça ou seria um ensaio para a estrutura da besta do Apocalipse? Prepare o seu coração, porque neste vídeo você vai entender o que é essa tal de Lei Magnitsky, porque ela pode ser um sinal profético, e como isso está diretamente ligado ao Apocalipse e ao controle dos últimos dias. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe com alguém que vive confuso sobre isso e visite nossa loja. E não se esqueça de hypar nossos vídeos, isso ajuda muito no crescimento do canal. Fica comigo até o final, porque Deus vai falar com você de forma poderosa. E no final deste vídeo, eu vou te mostrar 10 motivos bíblicos fortes e impactantes que revelam por que a Lei Magnitsky pode estar conectada com o surgimento do sinal da besta. Esses 10 motivos vão abrir os seus olhos de forma espiritual e te ajudar a se posicionar antes que seja tarde. A Lei Magnitsky, conhecida por sancionar líderes corruptos e violadores de direitos humanos, está sendo usada como uma engrenagem silenciosa num plano global que vai muito além da política. O que parece ser justiça internacional pode estar preparando o palco para algo profeticamente assustador. Será que estamos presenciando o nascimento de um sistema de controle global? Quem está atento espiritualmente sabe que essas medidas são os ensaios de algo maior, o cumprimento de profecias que alertam sobre um governo mundial implacável. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz em oculto que não haja de ser revelado. Lucas capítulo 8, versículo 17. A cada nova sanção, a cada nome incluído nessas listas, o mundo se aproxima de uma nova era. Sanções, bloqueios, congelamento de bens, tudo isso pode parecer normal sob o manto da justiça, mas na verdade são os primeiros passos de um sistema que decide quem pode comprar, vender, opinar ou até existir na sociedade digital. O perigo é sutil, maquiado como ética e moral, mas nos bastidores é controle, censura e perseguição. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, fosse dado um sinal na mão direita ou na testa. Apocalipse capítulo 13, versículo 16. Já parou para pensar que uma simples lei como a Magnitsky pode estar abrindo o caminho para a marca da besta? Hoje se pune quem desobedece a ideologias. Amanhã quem prega o evangelho. A lista negra pode se tornar a lista dos fiéis. As mesmas ferramentas que hoje atingem corruptos serão usadas contra os santos. O alerta é real, os sinais são visíveis. O espírito do anticristo não começa derrubando altares, começa legislando, normatizando e impondo valores. Os justos que se calam agora serão os perseguidos amanhã. Por trás dessa justiça internacional, há um enredo espiritual se desenrolando, profetizado há milhares de anos. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 42. Estamos dormindo enquanto o inimigo escreve as regras. Estamos ocupados demais para perceber que as leis estão sendo desenhadas para silenciar quem não se curva. E quando o povo acordar, pode ser tarde demais. O mistério da iniquidade já opera. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Este é um chamado ao despertamento. A Lei Magnitsky pode parecer apenas uma pauta política, mas por trás dela está a sombra de algo bíblico, profético e assustador.
Um sistema está sendo erguido diante dos nossos olhos. E quem tiver ouvidos espirituais, entenda: o tempo do fim não é futuro, já começou. Muitos ignoram, mas a lei Magnitsky pode ser o gatilho do cumprimento profético do Apocalipse. Ela expõe o sistema global de controle, atinge líderes com voz profética e mostra quem realmente manda nas nações. Não é só sobre morais, é sobre o juízo de Deus se movendo nas sombras. Quando uma lei silencia o justo, ela anuncia o início do fim. E quase ninguém está vendo. Mas você vai entender agora. Vamos ao primeiro motivo 1. A lei que define quem pode e quem não pode. A chamada lei Magnitsky, à primeira vista, parece justa. Punir quem comete crimes de corrupção e viola direitos humanos. Mas por trás dessa aparência moral está um princípio perigoso, o de que um pequeno grupo de poder pode decidir, sem julgamento público, quem será excluído da economia mundial. A lei concede autoridade para congelar bens, bloquear contas bancárias e proibir o acesso a sistemas financeiros, tudo sem necessidade de provas julgadas por um tribunal imparcial. E quando se permite que o mundo seja dividido entre dignos e indignos, o campo está pronto para a ascensão de um sistema global de controle. Hoje é para corruptos. Amanhã pode ser para quem não concordar com a nova ordem. Imagine um cristão fiel sendo incluído em uma lista por simplesmente pregar contra práticas consideradas progressistas. Essa lei está criando as bases legais para uma perseguição moderna, e o que está sendo preparado pode parecer justiça, mas é apenas o começo de um cerco profético. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Isaías capítulo 5, versículo 20. Essa advertência profética nos alerta que o mal pode vir disfarçado de justiça e que muitos aceitarão leis como essa sem perceber que estão legitimando o próprio sistema da besta. O cenário mundial caminha para um ponto onde discordar será crime, e a lei Magnitsky pode ser o primeiro selo desse controle total. 2. Uma lei sem fronteiras, a base do governo global. A lei Magnitsky é uma das poucas legislações que transcende as fronteiras nacionais. Quando um país como os Estados Unidos ou blocos como a União Europeia aplicam sanções a indivíduos de qualquer outra nação, estão estabelecendo um novo tipo de governo, um poder internacional que decide o que é certo ou errado sem respeitar soberanias. É o embrião de um governo único, onde as leis de poucos valem para todos. Isso não é apenas diplomacia, é uma prefiguração do governo do anticristo. O Apocalipse descreve um tempo em que foi-lhe dado poder sobre toda tribo, língua e nação. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Como isso será possível? Através de um sistema de leis que já está sendo aceito em nome do combate ao mal. A lei Magnitsky se encaixa perfeitamente nesse perfil. Ela não precisa de tribunal internacional nem de aprovação local. Basta que alguém com poder diga: esse é culpado, e todas as portas se fecham. A profecia está se cumprindo diante de nossos olhos, mas muitos estão distraídos. Aqueles que hoje aplaudem a rigidez dessa lei, talvez sejam os mesmos que amanhã serão proibidos de comprar, vender ou se defender, apenas por não concordarem com a agenda dominante. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, seja dada uma marca, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca. Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17. A lei Magnitsky mostra que já existem sistemas prontos para excluir qualquer um do mercado global. Não falta tecnologia. Falta apenas o líder certo, e ele virá. 3. A lista negra. Quem controla os nomes controla o mundo. A lei Magnitsky cria um mecanismo conhecido como lista negra global, um catálogo onde os indesejáveis são inseridos, ficando impedidos de acessar o sistema financeiro internacional. Mas quem define quem entra nessa lista? Não é um tribunal com ampla defesa. É um pequeno grupo de autoridades políticas e técnicas, muitas vezes motivadas por interesses ideológicos. Ou seja, quem controla os nomes controla os destinos.
Imagine um tempo em que cristãos conservadores, pastores, líderes de oração ou mesmo cidadãos que expressam opiniões bíblicas sejam chamados de violadores de direitos. A Bíblia já nos avisava que chegaria o tempo em que prenderiam os santos, dizendo que estão fazendo mal. Jesus declarou: virá o tempo em que qualquer que vos matar cuidará estar prestando um serviço a Deus. João capítulo 16, versículo 2. A lista negra da lei Magnitsky não é neutra. Ela pode se tornar uma ferramenta para silenciar vozes proféticas e colocar na categoria de criminosos aqueles que apenas defendem a palavra. Hoje, alguns nomes já foram banidos do sistema bancário apenas por denunciarem perseguições religiosas ou criticarem líderes políticos. Este é o tipo de estrutura que o anticristo usará, um controle sutil, legal, embasado, mas perverso em sua essência. Não haverá necessidade de tribunais barulhentos ou perseguições físicas inicialmente. Bastará que seu nome apareça na lista e num clique, sua vida estará isolada, sem banco, sem comércio, sem voz e o pior, com a maioria aplaudindo, dizendo que é para o bem da humanidade. O mundo está sendo condicionado para aceitar a exclusão como justiça, e isso prepara o cenário da grande tribulação. 4. O sistema que já impede de comprar e vender. A palavra de Deus nos alerta no livro de Apocalipse sobre um sistema que controlará quem poderá comprar ou vender. E faz que a todos seja posto um sinal para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17. A lei Magnitsky, embora não carregue um símbolo visível, já cumpre essa função de forma moderna e digital. Congelamento de contas, restrição de acesso a bancos, proibição de transações internacionais, tudo isso já está acontecendo com pessoas listadas, mesmo sem julgamento formal. Imagine um pastor sendo proibido de abrir uma conta, um evangelista não podendo receber doações, uma igreja sendo bloqueada por apoiar causas bíblicas. Isso não é ficção. Em diversos países, organizações cristãs já foram cortadas do sistema financeiro por se posicionarem contra o aborto, a ideologia de gênero ou políticas autoritárias. E o mundo aplaude isso em nome da justiça social. O mais alarmante é que muitos crentes ainda dormem espiritualmente, achando que a perseguição será com espadas, prisões ou fogueiras. Mas agora ela é digital, fria, silenciosa e letal. O sistema que João viu de exclusão econômica já está operando nos bastidores, testando reações, ajustando mecanismos, ganhando aceitação. A lei Magnitsky pode ser o primeiro ensaio para excluir os fiéis que não se dobram ao sistema anticristo. Quem controla as finanças controla a vida moderna. Quem não pode comprar não pode comer. Quem não pode vender não pode sobreviver. E o selo da besta, quando vier, será apenas o último passo de um sistema que já começou e muitos ainda não enxergaram. 5. A perseguição aos justos será legalizada e aplaudida. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. A lei Magnitsky tem sido usada para sancionar indivíduos considerados ameaças à democracia, aos direitos humanos e à liberdade. Mas quem define o que é ameaça? O mundo caminha para uma inversão de valores tão profunda que defender princípios bíblicos já está sendo rotulado como discurso de ódio. Quando um cristão diz que Jesus é o único caminho, que o casamento é entre homem e mulher, que a vida começa no ventre, ele se torna, segundo o sistema atual, um intolerante, um fundamentalista, um perigo para a paz social. E é nesse cenário que leis como a Magnitsky passam a ser ferramentas de perseguição legalizada. A profecia está se cumprindo diante de nossos olhos. As leis estão sendo moldadas para parecerem boas, mas por trás delas há uma estrutura que prepara o mundo para calar os profetas, silenciar a igreja e aprisionar a verdade. O mais assustador é que muitos cristãos estão colaborando com isso, por ignorância ou medo de rejeição social. Nos tempos finais, a perseguição não será apenas por armas ou prisões. Ela virá por meios legais, com aparência de justiça, e será ovacionada pelo povo.
Assim como o povo escolheu Barrabás no lugar de Cristo, hoje o sistema também escolhe os que agradam ao mundo e crucifica os que agradam a Deus. A lei Magnitsky é um alerta. Quando o justo for perseguido e o mundo aplaudir, a vinda do justo juiz está próxima. E aquele que não se posicionar agora será tragado pelo engano da maioria. O tempo de escolher de que lado você chegou. 6. O controle internacional sobre governos soberanos é um ensaio para o domínio do anticristo. E foi-lhe dado poder sobre toda tribo, e língua e nação. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. A lei Magnitsky, à primeira vista, parece ser um instrumento para punir tiranos e proteger os direitos humanos. Mas por trás dessa narrativa nobre, esconde-se um mecanismo global de controle, onde nações perdem sua soberania em nome de uma justiça internacional imposta por potências específicas. É o esboço de uma autoridade mundial que decide quem é bom e quem é mau, sem julgamento público, sem contraditório, sem apelação. E foi-lhe dado poder sobre toda tribo e língua e nação. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. A lei Magnitsky, à primeira vista, parece ser um instrumento para punir tiranos e proteger os direitos humanos. Mas por trás dessa narrativa nobre, esconde-se um mecanismo global de controle, onde nações perdem sua soberania em nome de uma justiça internacional imposta por potências específicas. É o esboço de uma autoridade mundial que decide quem é bom e quem é mau, sem julgamento público, sem contraditório, sem apelação. Estamos vendo um tribunal invisível ganhando força no mundo. Um grupo seleto que se coloca acima das leis nacionais, usando sanções financeiras, bloqueios digitais e isolamento político para punir qualquer voz que ouse contrariar seus interesses. Isso não é apenas política, é profecia se cumprindo. É a plataforma sendo montada para o governo único profetizado no Apocalipse. Não se trata mais de democracia versus ditadura. Trata-se de uma engenharia espiritual e política que prepara o palco para o anticristo, um sistema que exige obediência irrestrita, que define o que pode ou não ser dito, que persegue os que discordam, que vigia os pensamentos e controla o dinheiro. A lei Magnitsky pode ser apenas um degrau, mas degrau por degrau, a escada para o domínio da besta está sendo construída, e os que se calam agora serão cúmplices do silêncio que virá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. 7. A guerra contra líderes conservadores revela a perseguição profética dos últimos tempos. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. A aplicação da lei Magnitsky contra líderes conservadores, especialmente os cristãos ou aliados de pautas familiares, não é coincidência, é profecia em pleno andamento. Os grandes meios não escondem mais. Quem levanta a voz pela verdade, pela fé ou pelos valores bíblicos está na mira. Rotulados como extremistas, antidemocráticos ou ameaças à ordem, esses homens e mulheres têm seus bens bloqueados, redes sociais suspensas, passaportes cancelados e reputações destruídas. Mas tudo isso já estava escrito. A perseguição dos últimos tempos não será só com espadas ou prisões físicas. Ela virá camuflada de justiça internacional e de leis globais que na prática sufocam os que discordam do sistema do mundo. Os que defendem a família tradicional, a vida desde o ventre, a liberdade religiosa e a palavra de Deus estão sendo silenciados, com aplauso da mídia e omissão das nações. Este cenário escancara a tentativa de eliminar a influência cristã das esferas de decisão, preparando o terreno para uma sociedade controlada, onde não há lugar para profetas, pastores ou servos de Deus ousados. A censura velada, as listas negras e os cancelamentos globais são ensaios do que virá com a marca da besta. Acorda, igreja! Não estamos diante de simples divergências políticas. Estamos diante de um movimento espiritual orquestrado para apagar a voz profética da terra. E o que hoje parece exagero, amanhã será rotina. Quem não se posicionar agora será engolido depois. 8. A globalização do controle revela o sistema da besta em formação, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 15.
A expansão da Lei Magnitsky para dezenas de países não é apenas uma política de direitos humanos, é um ensaio global do controle unificado previsto no Apocalipse. O que antes era chamado de conspiração, agora é realidade documentada. Uma lei criada em um país pode congelar contas bancárias de cidadãos em outro continente sem julgamento prévio, apenas com base em alegações. Estamos testemunhando o surgimento de um sistema sem fronteiras, sem apelação e sem misericórdia, exatamente como profetizado. A profecia não fala de um país, mas de um sistema mundial que controlará o comércio, os acessos e as decisões da população. Quem não se curvar será excluído, quem se opor será cancelado, digital, social e economicamente. A Lei Magnitsky é o embrião de um tribunal global invisível, que opera acima dos governos nacionais. E o mais assustador, muitos cristãos estão aplaudindo, sem perceber que esse mesmo mecanismo será usado contra os servos fiéis de Deus. A perseguição será legalizada sob o disfarce de justiça e segurança mundial. O cenário está montado. A rede já foi lançada. A profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. Você está preparado? Ou será um dos que aplaudem agora e choram depois? O tempo de acordar é agora, antes que a porta se feche. 9. A legitimação da perseguição contra os justos já começou. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 9. Durante muito tempo, a perseguição aos cristãos foi vista como algo distante, restrito a países fechados ao Evangelho. Mas agora, com a Lei Magnitsky, o mundo criou uma ferramenta legal para perseguir qualquer um que vá contra a narrativa dominante. E quem se levantar em defesa da verdade bíblica será, mais cedo ou mais tarde, acusado de violação de direitos humanos. O evangelho genuíno será rotulado como discurso de ódio. Os profetas serão vistos como extremistas. Os pastores como ameaças à democracia. Os intercessores como influenciadores perigosos. Estamos presenciando a construção de um sistema em que a fidelidade à palavra poderá ser punida com o congelamento de bens, bloqueio de contas e até com a prisão. E tudo isso sob o manto da justiça internacional. A Lei Magnitsky não exige provas concretas para punir alguém. Basta uma denúncia, uma pressão externa ou uma narrativa bem contada. Isso é exatamente o que acontecerá com os fiéis no tempo do anticristo. Eles serão julgados por tribunais manipulados, condenados sem defesa e rotulados como inimigos da paz. Não podemos fechar os olhos. O que hoje é aplicado a políticos e empresários, amanhã será aplicado aos santos do Altíssimo. Se você pensa que isso não o atinge, pense de novo. O tempo está se abreviando e Deus está gritando aos seus através dos sinais. Você vai calar ou vai se posicionar antes que seja tarde demais? 10º motivo. A Lei Magnitsky como um ensaio para o controle espiritual global. Estamos diante de um cenário profético que clama por discernimento. A Lei Magnitsky, à primeira vista, é apresentada como uma ferramenta de justiça internacional, punir corruptos, violadores de direitos humanos e ditadores. Mas por trás dessa capa, esconde-se algo mais profundo e espiritual. O 10º motivo para crermos que essa lei pode ser um sinal ligado ao Apocalipse é o seguinte: ela representa o início de um controle global camuflado, que já aponta para o surgimento do governo do Anticristo. Por meio da Lei Magnitsky, qualquer cidadão do mundo pode ser bloqueado financeiramente, proibido de viajar ou até mesmo apagado digitalmente, com base apenas em decisões políticas ou pressões ideológicas. Isso significa que, sem sequer um julgamento público, uma pessoa pode ser excluída do sistema. O mesmo padrão que encontramos em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 a 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Perceba, profeta, estamos cada vez mais cercados por legislações que não apenas impõem sanções, mas moldam o comportamento global.
A agenda do anticristo não será implementada de uma vez, mas passo a passo, como um veneno silencioso que se espalha sem alarde. A lei Magnitsky abre precedentes para um sistema de vigilância e punição mundial, onde a fé cristã, os valores bíblicos e os servos de Deus serão os verdadeiros alvos no momento certo. A Bíblia nos ensina que o espírito do anticristo já está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 3. E esse espírito age por meio de sistemas legais, governos e acordos internacionais. Não é coincidência que tantos líderes cristãos estejam sendo silenciados ou perseguidos, muitas vezes por defenderem a verdade bíblica. Prepare-se, igreja. A lei Magnitsky pode ser o ensaio final para um domínio total. E se não abrirmos os olhos espirituais agora, muitos serão pegos de surpresa no dia do Senhor. Vamos orar juntos por você e por sua família. Não se esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração e também de nos dizer de onde você está falando. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos agora diante da Tua face santa, reconhecendo que os tempos são sombrios, os sinais são visíveis e o espírito do engano tem se espalhado pelo mundo como fogo sobre a palha seca. Clamamos, ó Pai, por discernimento. Desperta o Teu povo, Senhor. Livra-nos da cegueira espiritual que impede muitos de verem a verdade. Que esta geração não seja enganada por leis humanas que se levantam contra os Teus princípios. Nós te pedimos, Senhor, derrama sobre nós o espírito de sabedoria e revelação para podermos compreender a gravidade dos dias em que vivemos e nos levantar com ousadia profética, mesmo quando o mundo tentar nos silenciar. Deus eterno, visita agora este irmão e esta irmã em oração conosco. Fortalece o coração abatido, levanta o espírito cansado e traz paz ao lar atribulado. Senhor, Tu sabes quantos estão confusos com tudo o que está acontecendo, mas a Tua palavra é clara. Sereis odiados devido ao meu nome. Não permita, ó Deus, que percamos a fé por causa das perseguições. Não nos deixe desanimar com as injustiças humanas. Pelo contrário, capacita-nos com autoridade espiritual para sermos como os profetas antigos, que mesmo diante da fornalha não se curvaram. Reaviva em nós, Senhor, a chama da esperança, pois a Tua justiça nunca falha. Pai Santo, nós clamamos também por livramento sobre a nossa casa. Que nenhuma dessas leis ímpias encontre morada entre os nossos. Que o sangue de Jesus seja como muro de fogo ao redor de cada família que crê em Ti. Guarda os nossos filhos, os nossos pais, os nossos ministérios. Que cada lar que ora conosco agora seja protegido pelo Teu anjo da guarda. E mesmo que venham perseguições, bloqueios, cancelamentos e injustiças, que jamais nos falte a coragem de declarar: Jesus Cristo é o Senhor. Enche-nos com Teu Espírito para sermos coluna e firmeza da verdade neste mundo caído. Dá-nos ousadia para falar e sabedoria para agir conforme o Teu coração. Senhor, toca agora os corações daqueles que têm autoridade nas nações. Levanta juízes que temam ao Teu nome. Alcança governantes, legisladores e ministros com o Teu poder. Que a Tua justiça invada os tribunais e que nenhuma arma forjada contra os Teus filhos prevaleça. Nós cremos, Pai, que mesmo quando tudo parecer estar nas mãos dos ímpios, Tu continuas no trono. Ainda há tempo de avivamento, tempo de arrependimento, tempo de resgate. Derrama sobre o Brasil e sobre todas as nações uma onda de temor do Senhor, para que o povo desperte antes que seja tarde demais. Mostra, Senhor, que há um remanescente que ora e não se cala. Deus fiel, nós não estamos aqui apenas pedindo livramento. Estamos dizendo: usa-nos, faz de nós trombetas vivas. Que esta mensagem que foi pregada hoje alcance milhares de vidas. Que esta palavra entre em tribunais, escritórios, casas e corações endurecidos. Por fim, Senhor, nós te pedimos, avisa os Teus, acorda os que dormem. Que ninguém seja pego de surpresa pela grande tribulação. Prepara o Teu povo para o arrebatamento. Livra-nos do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Coloca sobre nós o selo do Espírito Santo e escreve nossos nomes no livro da vida. Que haja choro sim, mas choro de arrependimento. Que haja temor sim, mas temor que leva à salvação. Não queremos apenas sobreviver a esses tempos, queremos ser luz no meio das trevas. E quando tudo isso passar, que possamos ouvir do Teu trono: vinde benditos de meu Pai, em nome de Jesus oramos. Amém.
Estamos vivendo tempos perigosos e proféticos, onde o cenário mundial se alinha cada vez mais com as profecias do Apocalipse. A Lei Magnitsky, apesar de parecer uma medida justa e civilizada, esconde uma engrenagem sombria de controle e perseguição global. Ela pode muito bem ser o ensaio final do sistema da besta, um mecanismo disfarçado para testar a aceitação da humanidade ao controle total. Não se engane, o inimigo não age de forma explícita no início. Ele lança fundamentos, testa limites, ensaia reações. Hoje é com corruptos e ditadores. Amanhã será com os que proclamam a verdade do Evangelho. Tudo está sendo construído para o grande palco do Anticristo. Cada decreto internacional, cada medida globalista, cada bloqueio financeiro, tudo aponta para um tempo em que os servos de Deus serão tratados como inimigos do sistema. Você que me ouve agora, não ignore os sinais. Tudo está acontecendo diante dos nossos olhos. E o pior cego é aquele que se recusa a enxergar espiritualmente. A Lei Magnitsky pode parecer distante, mas os seus efeitos serão sentidos nas nações, nas igrejas, nas famílias e até nas redes sociais. Chegará um tempo em que pregar contra o pecado será considerado crime, denunciar o engano será discurso de ódio e falar de santidade será visto como radicalismo. Você está preparado para esse tempo? Ou vai continuar achando que tudo isso é teoria da conspiração? O Espírito Santo está alertando. Acorde, desperte, vigie. A hora é agora. Reúna sua casa, volte ao altar, se reconcilie com o Senhor e se posicione. Deus está levantando uma geração que não se dobrará ao sistema da besta e você precisa fazer parte desse remanescente fiel. Sou o profeta Pastor Marconi Silva e se essa mensagem falou contigo, se inscreva agora no canal, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe com pelo menos 3 pessoas e visite a nossa loja. Lá você encontra mensagens, produtos e ferramentas para sua fé e sua família. E não se esqueça de hypar os nossos vídeos, porque isso ajuda o nosso canal a crescer e alcançar ainda mais vidas.